produtividade da sua piscicultura, ela não está diretamente ligada ao aumento significativo da quantidade de peixes que você coloca dentro do viveiro. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, doutora em piscicultura, e todo o conteúdo que eu trago aqui nesse perfil, que te aproximam, te deixam mais perto de transformar a sua piscicultura numa piscicultura produtiva, e obstáculos, aqueles obstáculos que te impedem ou que atrasam o seu processo de transformação da sua piscicultura em uma piscicultura comercial ou numa piscicultura cada vez mais produtiva e lucrativa. O que é esse obstáculo que eu falei para vocês aí, né? Mais vale um peixe na mão do que dois nadando. Por que eu estou usando esse termo para vocês? Gente, tem muitas pessoas que ainda não entenderam, que ainda não sabem, que ainda não conhecem o que é uma capacidade de suporte do viveiro, ainda não entenderam que a produção de peixe, a produtividade da sua piscicultura, ela não está diretamente ligada ao aumento significativo da quantidade de peixes que você coloca dentro do viveiro. É claro que, sim, quanto mais peixe você coloca, mais é a possibilidade de quilos de peixe que você consegue tirar de peixe, né? No final da despesca. Só que isso tem um limite. Se você não entendeu esse limite, se você não sabe, não entendeu a capacidade de suporte do seu sistema, se você não sabe qual é esse limite, vai chegar uma hora que você vai colocar uma quantidade e essa quantidade vai piorar cada vez mais o índice de produtividade da sua piscicultura, que vai contramão do que a gente trabalha aqui. Tá? O que eu quero para vocês, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero mostrar para vocês que é possível, é que existe um ponto de equilíbrio do máximo de peixes que você pode colocar dentro do seu tanque para que isso seja realmente viável financeiramente e lucrativo e produtivo. Não é um ou outro, é tudo junto. E quando eu falo produtivo, significa que você vai ter um ganho de peso do peixe num período rápido, num período dentro do ideal, ali dentro do esperado para a fase que você está trabalhando, para temperatura de água do ambiente, da região que você está trabalhando. E se você ultrapassa essas quantidades, você corre o risco de piorar essa produtividade. Porque produtividade é o quê? Né? Se nós formos olhar o que é a produtividade nada mais é você conseguir produzir o máximo da quantidade, né, no menor tempo possível. Então, eu tenho que encontrar qual é esse ponto de equilíbrio, né? E é claro que o menor tempo possível é de acordo com a espécie, é de acordo com, como eu já falei, com a temperatura da água, né? Existem algumas estratégias que podem nos auxiliar, e tecnologias, inclusive, que podem nos auxiliar a aumentar a produtividade de peixes dentro de tanques? Sim, várias. Por exemplo, uso de sistemas de aeração, né? O uso de aeradores dentro dos tanques, uso de probióticos, uso de sistemas de recirculação de água, uso de sistemas de filtros. Tudo isso te ajuda a melhorar a eficiência produtiva do seu tanque de peixe. Acontece que, para que você faça o investimento de uma tecnologia, de qualquer uma dessas tecnologias que eu estou citando para você aqui, é importante que você saiba quando é que vale a pena você investir nessa tecnologia, quanto é que o investimento dessa tecnologia vai aumentar em produtividade e, consequentemente, em lucro ali na sua piscicultura, para que isso valha a pena, para que isso justifique o investimento dessa tecnologia, né? Desse aerador, desse filtro, enfim, do tipo de equipamento que você precisar colocar. Se você investe sem saber o retorno, sem saber a viabilidade, às vezes você está trocando 6 por meia dúzia.
Às vezes você está fazendo, é o que a gente costuma dizer, produzindo o caldo mais caro do que o peixe, né? Então, imagine lá, você aumenta o teu custo de produção a ponto de que o aumento desse custo de produção não valha a pena a pequena quantidade do aumento de quilos de peixe que você vai conseguir produzir. E aí, nesse caso, você só aumentou o teu custo de produção, você só aumentou o teu custo de investimento, o teu custo, né, com a estrutura ali, e esse aumento do teu custo não trouxe retorno, aumento no lucro da sua piscicultura. Então, isso tem que ficar muito claro. Investir numa tecnologia que me traga aumento de produtividade não obrigatoriamente vai trazer também aumento de lucratividade. Olha que interessante isso. Vou falar de novo. Investir numa tecnologia, quando eu vou falar tecnologia, eu vou dizer um aerador, tá? Investir num aerador, não obrigatoriamente, ou seja, essa relação ela não é direta, não obrigatoriamente vai fazer com que isso vai aumentar a produtividade, né? Claro, você vai conseguir aumentar a quantidade de peixes, né? De quilos de peixe que você vai colocar, ou diminuir o ciclo de produção, isso vai aumentar a produtividade, mas isso não obrigatoriamente vai aumentar a tua lucratividade. Por quê? Porque o aumento da produção, da produção de tonelagens, de quilos de peixes, não necessariamente significa que você vai aumentar o teu lucro, já que nesse caso você está aumentando também o teu custo de produção. E quando você decide às cegas, que você quer comprar um aerador, sem saber o quanto você produz de quilos de peixe hoje, sem saber qual é a capacidade de suporte do teu tanque hoje, sem saber se você já está utilizando a máxima capacidade de suporte do teu tanque hoje, do jeito que você está produzindo, sem tecnologia nenhuma. E aí, sem saber nenhuma dessas informações, vai lá, compra um aerador, pesquisa quanto você pode aumentar de tonelagem com o uso do aerador, coloca, aumenta lá 500, 1.000 quilos do que você já está produzindo. Mas, no final das contas, se você planilhar, colocar tudo na pontinha do lápis, como tem que ser feito, né? Como se faz numa empresa do agronegócio, como se fazem aí os avicultores, os produtores de leite, né? Que tem bovinocultura de leite e outras infinitas atividades aí. Se você colocar tudo na pontinha do lápis, talvez, eu não estou falando que é regra, mas talvez esse investimento no aerador não justifique ou não tenha valido a pena no aumento da tua lucratividade. Às vezes continua a mesma margem de lucro, você só está tendo mais trabalho, está correndo mais risco, né? Ou às vezes até ou às vezes pode acontecer sim de aumentar a tua lucratividade, mas aumentar uma lucratividade, né, um X% aí. O que eu tô querendo dizer para vocês é que a Soraya tá contra a tecnologia? Não, gente, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Eu acho que nós temos sim que buscar maneiras cada vez mais eficientes de aumentar a produtividade da piscicultura, embora seja muito possível você conseguir produzir grandes quantidades aí, faturar bons valores, né? Eu até falo aqui dos 125 mil reais, é possível fazer isso, faturar 125 mil sem uso de aerador, tá? Em viveiros. Mas o que eu quero que você entenda com esse assunto de hoje, com esse obstáculo que eu tô trazendo para você hoje, é que não fique com isso martelando na sua cabeça. Para eu lucrar mais, eu preciso comprar um aerador.
para eu lucrar mais, eu preciso produzir mais peixes. Sim, mas quanto a mais? Se você está tendo um lucro hoje de 8%, que é baixo, tá? Que é baixo. Você pode muito mais que isso, pode melhorar muito. 8% você está tendo de lucro aí na sua piscicultura. Ah, eu quero aumentar o meu lucro para 15%. Vou comprar o aerador. A regra não é essa. A regra não é essa, tá? Então, isso tem que ficar claro. E por que eu tô falando? Porque tem muita gente que compra um aerador achando que o aerador é um pozinho de pirlim-pim-pim, é mágica o aumento da lucratividade da piscicultura. E não é. Eu tô falando isso porque eu sou sua amiga, tá? Trago duras verdades, tá? Não é. O que é que vai fazer a tua piscicultura dar um salto de produtividade? É saber capacidade de suporte, é saber qualidade de água, é planilhar tudo, é colocar tudo na ponta do lápis. E quando você faz isso, quando você está dominando isso, que é o básico, tá? Isso é o básico. Quando você está dominando isso, aí sim, opa, agora eu tô fofo, vou comprar um aerador e aí sim, já vi que é viável, vai aumentar o meu lucro de 8% para 15%, e aí sim vale a pena. Mas aí você já está dominando os passos que vêm antes disso. E por que eu trouxe o tema dessa live, mais vale um peixe na mão do que dois nadando, né? Ou do que dois morrendo nadando aí. Nadando, que eu falo, não é nem nadando dentro do seu tanque, é nadando fora. É que eu quis fazer o paralelo, né? Do mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Porque às vezes você está produzindo pouca quantidade de peixe e está tendo lucro, está tendo um lucro significativo, né? Um lucro legal ali, um lucro bom, e resolve para a noite sem fazer análise nenhuma de viabilidade financeira da implantação de um aerador, coloca um aerador amanhã ou depois e teu lucro, despenca. Então, é isso que eu quero dizer. É melhor você produzir pouco, né, uma pequena quantidade, e produzir com eficiência, tendo lá uma conversão alimentar ótima, tendo margem de lucro legal, do que produzir, entupir teu tanque de peixe, ter baixa conversão alimentar, ter ciclo de produção longo, não conseguir chegar o peixe na fase de engorda, não conseguir comercializar o peixe, comprar um aerador, entupir de peixe, não conseguir. É isso que eu quis dizer, foi isso que eu quis dizer com essa frase, mas vale um peixe na mão, ou pouca tonelagem de peixe sendo produzido, do que você, às cegas, ir lá entupir de peixe dentro do teu tanque e tua margem de lucro cair, tá? A conta não é essa. A relação de crescimento da piscicultura não é essa. Domine os passos básicos antes de pular para sistemas mais intensivos, antes de querer intensificar mesmo, querer criar pelo em ovo aí. Aprenda o básico, porque é o básico que vai fazer o sucesso da sua piscicultura. Eu nunca vou me cansar de falar isso. E eu nunca vou me cansar de dizer que todos os dias aparecem pessoas dizendo: Soraya, quantos peixes eu tenho que colocar dentro do meu tanque? Por quê? Porque ainda não entenderam. O que é capacidade de suporte, que a capacidade de suporte, né, que é esse máximo da quantidade de peixes que eu posso produzir dentro do meu tanque, ela depende de vários fatores. E de vários fatores que tem conceitos, que tem teoria por detrás disso, sim, mas são completamente fáceis de serem entendidos por qualquer pessoa. É isso que a gente vai tratar lá na jornada da piscicultura produtiva, tá? Que é o beabá. Se você não souber essa primeira etapa, você não adianta querer dar o passo, porque você não vai conseguir. E aí, o pior de tudo isso é que, assim, geralmente, tá? Geralmente, o que acontece é que a primeira safra,
tá? Isso é quase que regra. Não vou dizer que é regra, porque a gente não existe regra na piscicultura, mas é quase regra, né? A primeira safra é tranquila, é de boa. Independente se você trabalha semi-intensivo ou alta ou intensivo, com aerador, sem aerador, independente. Primeira safra é tranquila, é fofa, é fácil, é mão na roda. É trabalhar com a mão nas costas, primeira safra. Segunda safra, beleza. Terceira safra, o negócio começa a azedar. E por que que isso vai acontecendo? Porque você vinha tendo resultados, trabalhando do jeito que estava, desenvolvendo tua piscicultura do jeito que estava. Só que na terceira safra, você tem resquícios das safras anteriores. Matéria orgânica acumulada, parasitos acumulados, piora da qualidade, né? Piora, né? Estabilização do ambiente. O sistema vai mudando de perfil, o ambiente vai mudando de característica do primeiro ciclo de produção para o último, para terceiro, quarto, quinto ciclo de produção. É o que acontece com represas que são áreas que são alagadas para represamento de usina. Vocês já viram? Vocês já acompanharam um processo desse? Quando eles fazem o alagamento, a primeira coisa que acontece, a água fica transparente, limpinha no primeiro ano. Não. Segundo ano, começa a ter apodrecimento dos paus, das árvores, do capim que entrou em contato com essa água. A partir do segundo ano, né, da metade do segundo ano para o terceiro ano, começa a ter mortalidade de muita fauna dentro da água. Então, peixes, começa a aparecer peixe morto, porque começa a ter muita produção de matéria orgânica. Isso é o processo natural do desenvolvimento, dessa estabilização do corpo aquático. É natural. E no tanque é a mesma coisa. Imagine você está com um tanque, você acabou de escavar um tanque, ele está com um solo seco, virgem, né? Um solo virgem, sem nada de matéria orgânica, sem nada de composto, nunca morreu um peixe lá dentro, nunca entrou um predador lá dentro. Daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, como é que vai ser o ambiente desse tanque que você construiu? É completamente diferente. Então, os problemas tendem a acontecer a partir do terceiro ano de safra. A partir do seu terceiro ciclo de safra de produção de peixe. E aí, o que acontece? Você já produziu 2 safras, acha que já é o senhor que sabe tudo. Eu sou fera, eu produzo tudo. E tá tudo bem. Tá tudo bem se você tá achando isso, se você, né, vai conseguir fazer tudo sozinho, vai conseguir aprender tudo sozinho, já teve lucro nessas 2 primeiras safras que produziu, tá tudo bem. Só que quanto mais velho é o teu tanque, mais problemas surgem. Mais problemas surgem. E é a partir daí que muita gente desiste da piscicultura. É a partir daí que muita gente fala, a piscicultura não dá dinheiro. Piscicultura, isso só comeu o meu dinheiro. Olha o preço que está essa ração. Quem nunca reclamou do preço da ração? Eu concordo, sim, que o preço da ração subiu, mas o preço da venda do peixe também subiu. Quem está reclamando de preço de ração ainda não está trabalhando a piscicultura de maneira profissional, não está trabalhando a piscicultura na ponta do lápis. E não existe mais espaço para piscicultura nas coxas. Não existe mais espaço para essa piscicultura que faz de qualquer jeito, alimenta peixe de qualquer jeito, não faz cálculo, não faz análise de viabilidade para ver se vale a pena investir ou não. Não existe mais piscicultura que se sustente, que consiga perpetuar, ficar mais tempo, se não for de maneira profissional. Então, se você ainda não está olhando para tudo que eu falo aqui de qualidade de água, entender parâmetro, interpretar o parâmetro, não é só fazer análise, né? Porque se for só para fazer análise e olhar, tá bom, não tá, e não tomar decisão nenhuma, cara, nem faça. Nem invista na compra de um kit, de um equipamento de análise de água, se você ainda não tem capacidade de fazer interpretação dos dados. Porque não adianta nada. Não adianta nada.
Não é para isso que a gente vai no médico? Para o médico ver o sintoma. Ah, eu já sei que sintoma que eu tô. Ah, eu já sei que o médico vai me pedir exame. Ele vai me pedir o exame, eu vou lá, faço o exame. Se eu pegar o exame, abrir e olhar, eu sei ler o exame. Mas você sabe interpretar o exame? Não. É por isso que você retorna no médico com o exame em mãos, para ele fazer a interpretação para você. Então, na produção de peixes, é igual. Não adianta ter ali um kit, só o teu por bito para dizer, eu trabalho minha piscicultura com kit, faço análise de água, mas não faz a interpretação. Interpretar não é só abrir o kit, pegar o copinho d'água, fazer análise, ver que está dentro do ideal e pronto. Você tem que fazer esse acompanhamento, tá? Então, e se você está olhando para a sua piscicultura, se você está olhando para o mar de oportunidades que está acontecendo e que ainda vão melhorar cada vez mais para a produção de peixes, de organismos aquáticos como um todo, mas de peixes em especial, você precisa olhar para a sua piscicultura de maneira profissional, como uma empresa que é uma empresa de dentro do agronegócio. Então, a gente tem que, sim, buscar fazer a máxima produtividade, mas a máxima produtividade com eficiência. Ou seja, uma produtividade que você consiga produzir dentro do mínimo tempo possível, né, aí da espécie, com melhor conversão alimentar, com o melhor desempenho de ganho de peso possível, já que a gente produz peixe para o abate, né? É ganho de peso que a gente trabalha, tá? Então, é olhar todos esses fatores. E olha, que não faltam fatores, né? Porque nós estamos aqui há 10 dias falando cada dia de um tema diferente. É claro que todos eles acabam, no final das contas, tendo uma referência à qualidade de água. Por quê? Eu não posso falar de peixe se não falar de qualidade de água. Quem ainda não entendeu isso, eu vou abrir a sua cabeça, enfiar lá dentro e falar, é qualidade de água que é o mais importante, tá? Então, é isso. Todos os outros fatores, estresse, doença, crescimento, ganho de peso, conversão alimentar, tudo, lucro, produtividade, tudo. Isso depende da qualidade de água. É por isso que eu bato tanto em cima da tecla da produtividade, da qualidade de água. É por isso que eu bato tanto em cima da tecla da qualidade de água, tá? Então, é isso. Não fique achando que, eu vou colocar muito peixe, porque se você não entendeu ainda qual é o máximo de quantidade que você pode produzir ali dentro do teu sistema, em algum momento a bolha vai explodir, tá? E aí, imagine assim, se você estivesse produzindo 1.000 peixes, né? Então, engordou fez 1.000 quilos de peixe. E na contrapartida, colocou 1.000 peixes e fez 1.000 quilos de peixe. Colocou 2.000 peixes e fez 1.000 quilos de peixe. Porque parte desses outros peixes, esses outros 1.000 peixes aí morreram. Qual foi o sistema que lucrou mais aqui? O que tinha menos peixe. Isso tem que ficar claro para você. E você só vai saber entender isso se você conhecer o teu sistema de produção, conhecer a capacidade de suporte do teu viveiro, conhecer o ciclo de produção do teu peixe, da espécie que você decidiu trabalhar, e fazer o planejamento de tudo isso antes mesmo de comprar os alevinos. A gente até falou sobre isso, né? Sobre essa antecipação, antes mesmo de preparar o peixe, antes mesmo de várias coisas, tá? Então, fica aí esse recadinho para você. Não fique indo na conversa dos outros. Mas aí no seu tanque caberia não sei quantos peixes. Se você sabe o quanto cabe, trabalhe com o que você sabe que cabe. Porque se você extrapolar, se você estoura a eficiência do tanque, essa capacidade do tanque, você vai ter prejuízo, né? Ou não ter lucro, ou ter menor lucro. Porque em algum momento a bolha vai estourar. Tá? Em algum momento, esse teu sistema aí não vai suportar. São essas as principais coisas que você precisa olhar antes de realmente querer ter aí uma piscicultura
produtiva, tá? Vamos ver o que a galera está perguntando aqui hoje. O Marcelo, produtividade seria no menor tempo e na mesma área? Sim, Marcelo, produtividade. Eu produzir a mesma quantidade de peixes dentro da mesma área, num menor espaço de tempo, ou mesma área, eu conseguir aumentar a quantidade de quilos de peixes que vão ser produzidas, tá? Qual seria o percentual mínimo da capacidade do tanque que ainda dê um lucro? Não dá para responder essa pergunta para você aqui não, tá, Marcelo? São vários fatores que são levados em consideração. Tipo de sistema de produção, tamanho da piscicultura, capacidade de suporte do tanque, conversão alimentar, vários fatores. A quantidade mínima abaixo da capacidade do tanque para que dê lucro. Então, não tem como. Justamente por quê? Porque não existe regra na piscicultura. Cada sistema é um sistema. Não dá para eu pegar, inclusive essa é uma das dificuldades que a gente tem dentro da piscicultura de alta performance, né? Dentro do curso, que é a Adri, se a Adri estiver por aqui, ela não me deixe mentir, Adri, que é justamente isso, desenvolver as planilhas financeiras para todos os alunos, de maneira que todos consigam colocar as informações da sua piscicultura lá, mas que seja uma coisa meio que padronizada, para a gente não precisar ter que pegar um por um e trabalhar, mas na contrapartida precisa ser personalizada, porque cada piscicultura tem uma condição, um ponto de equilíbrio completamente diferente do outro, tá? Inclusive de falar de espécies diferentes. Então, não existe essa regra. Não dá para eu dizer para você, ao mínimo viável é produzir 1.000 quilos de peixe. Depende do teu tamanho de piscicultura, depende do teu custo de investimento, depende de vários fatores, tá? E se o tanque tiver aproximadamente anos sem criação, foi trazido peixe nativo de outro açude, só lambari. Um tanque de 10 anos já é um tanque estabilizado, isso é bom, tá? Já é um tanque que estabilizou, né? Então, pensando assim, em solo, né? Já é um solo que provavelmente vai ter um nível de infiltração, né? Baixo, né? De percolação de água aí, mas é claro, você precisa verificar se às vezes tem que fazer alguma manutenção, mas identificar se tem toda a estrutura que precisa ter para que seja um tanque de peixes, né? Então, ter uma entrada, uma saída de água, e que tem peixes nativos, isso não tem problema nenhum. Agora, se você for trabalhar com uma única espécie de produção, pensando em produção comercial, é importante que você faça essa limpeza do tanque antes de colocar a espécie que você deseja produzir, principalmente se tiver peixes predadores, tá? E aí você tem uma dificuldade de colocar alevinos, né? Peixes muito jovens, você pode ter dificuldade, problemas aí dos peixes que são carnívoros, predadores, se alimentarem dos seus alevinos. Aí você está gastando dinheiro para fazer churrasco para peixe, tá? Então, é só ficar atento em relação a isso. Mas se é um tanque que já está estabelecido, já tem 10 anos, isso já é muito bom, porque você tem ali um ambiente mais estável, beleza? Só precisa olhar outros critérios, né? Como se tem muita matéria orgânica no fundo, que tipo de manutenção você precisa fazer antes de começar a produção, porque depois você bota o peixe lá dentro, né? Você tem que estar tudo funcionando direitinho. É igual, você vai morar com a casa, mas uma casa que está parada há 10 anos. Se ninguém nunca fez uma manutenção nessa casa, na calha, no telhado, no sistema elétrico, sistema hidráulico, se você for morar na casa sem antes ver se precisa ser feita alguma manutenção, talvez você esteja morando na casa e ao longo do caminho você descubra alguns problemas. O tanque é igual, tá? Então precisa ficar atento em relação a isso. Caso contrário, qualquer lugar onde tenha água de qualidade, é possível produzir peixe. Independente do tamanho, não interessa se é pequeno, tanque grande, represa, não interessa. Tudo tem como adaptar. É por isso que na psicologia ainda não consegue trabalhar com padronização, com regras, como acontece com a avicultura, né? Com a suinocultura. Barracão de 100 metros de comprimento, com tantas
janelas com X números de ventiladores, com tantos bebedores. Na piscicultura não existe essa padronização. Por quê? Porque a gente utiliza, a gente otimiza áreas que estão paradas, né? Que estão ali inativas, sem uso nenhum, sem produção nenhuma. Então, isso também é o lado sustentável da piscicultura, o que é ainda mais fantástico, né? Maravilhoso. Gente, bom, acho que respondi tudo que vocês me perguntaram. Tchau, tchau, gente. Final de semana maravilhoso para vocês todos.